Fala galera do nono ano, voltamos para mais uma videoaula e agora nós vamos ver o que? Vamos continuar no tema da Revolução Russa, mas agora nós vamos ver a organização política dentro dessa Rússia pré-revolucionária. Então, vocês lembram na última videoaula a questão do Domingo Sangrento, a questão da formação de uma Duma, de um parlamento, e aí você vai ter uma organização política em relação a isso. Vão ser criados na Rússia dois grandes partidos. E um desses partidos ele vai se dividir em dois e nós vamos ver o que cada um pregava, o que cada um defendia, ok? Primeiro, criaram-se partidos com tendências capitalistas e socialistas. Em relação à defesa do capitalismo, o partido que criou-se foi o Partido dos Cadetes. E eles pregavam o quê? Defendiam uma democracia burguesa, ou seja, queriam a limitação do poder do rei e o poder entregue a quem? Nas mãos da burguesia. Uma república ou uma monarquia parlamentarista, isso aí não fazia muita diferença. Por quê? Porque numa república você tem eleições e o presidente assume o poder. No caso de uma monarquia parlamentarista, você vai ter a eleição do parlamento, a eleição de um primeiro-ministro, e isso não fica a cargo de quem? Do rei. Então eles tinham uma tendência capitalista e limitar o poder do czar. Em compensação, foi criado também um partido com tendência socialista, o Partido Comunista. E ele pregava o quê? Pregava o socialismo, aquele socialismo de Karl Marx. Fim da propriedade privada, reforma agrária, fim da desigualdade social. Só que nas discussões em relação à forma desse socialismo entrar em vigor na Rússia, eles acabaram dividindo em dois, nos mencheviques e nos bolcheviques. Os mencheviques eram a minoria, os bolcheviques eram a maioria. E o que eles defendiam? Todos os dois defendiam o socialismo. Então defendiam que a Rússia deveria chegar ao socialismo. A diferença é a forma disso. Vamos lá. Os mencheviques propunham uma passagem gradual do feudalismo para o capitalismo, para depois o socialismo. O motivo dessa defesa é a defesa do bolo econômico. Qual que é esse bolo econômico? Vamos supor que eu tenho um bolo desse tamanhozinho aqui para dividir. Nem está dando para enxergar direito, né? De tão pequeno. Você imagina eu dividir isso aqui entre 40 pessoas. Vocês acham que vai ter uma quantidade grande de partes para cada um? Não. É aquela questão. Não tem jeito de dividir pobreza. Tem jeito de dividir riqueza. Então, o que os mencheviques defendiam? Temos que passar primeiro para o capitalismo, que o capitalismo é um sistema que ele é capaz de gerar riqueza. O problema é que ele não é capaz de quê? Distribuir essa riqueza de uma forma igualitária. Então, passamos pelo capitalismo, esse bolo vai o quê? Esse bolo vai aumentar. E, consequentemente, quando for dividido, os pedaços para cada um vão ser o quê? Vão ser maiores. Então, é essa a defesa deles. E aí, depois, iria para o socialismo. Então, seria gradual. Em compensação, os bolcheviques, eles não. Eles queriam uma passagem imediata para o socialismo. E qual que era a defesa? O povo, que já não tem terra, não tem trabalho, vive na fome, na miséria, ele vai esperar passar por esse capitalismo até a situação melhorar? É a mesma coisa chegar para uma pessoa hoje, desempregada, e falar, olha, você está passando fome, você não tem dinheiro, você não tem trabalho, você não tem terra, você não tem nada, mas o seu bisneto, ele vai ter uma vida melhor. Então os bolcheviques, eles defendiam o quê? Isso adianta? Não. Essa população que não tem nada agora, que não tem emprego, que não tem terra, ela não pode esperar 100 anos, ela não pode esperar 50 anos, ela não pode esperar nenhum ano para a situação dela melhorar. Por isso que eles defendiam que deveria ser
uma passagem imediata do feudalismo para o socialismo. E aí nós vamos ver que, na medida que vai passando o início do século XX, essas ideias começam a se fortalecer na Rússia. E aí vão desencadear futuramente em duas revoluções. Nós vamos ver que nós vamos ter primeiro uma revolução menchevique e depois uma revolução bolchevique. Beleza, galera? Até a próxima videoaula. Fui!